agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Vamos hoje para a palavra do dia. Eu quero começar também desejando um bom dia, um excelente dia para minha amiga Jó, né? Minha irmã em Cristo e amiga de muitos anos. A Jó que tem, né, ouvido cada ministração lá no canal, ela tem se alimentado. Ontem ela falou comigo, né, assim, o quanto a palavra tinha sido poderosa, né, e eu quero deixar aqui a minha gratidão e a minha honra, né, sabendo que aí do outro lado você está ouvindo, você está recebendo da parte de Deus, porque eu sei que Deus tem usado esse momento, né, para estar falando ao teu coração, para estar ministrando ao teu coração. Gostaria, por gentileza, que você abrisse a tua Bíblia em Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Oséias capítulo 3 e o versículo 3. Conheça o Senhor, esforce-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que rega a terra. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez ter o privilégio de, mais uma vez, ministrar a Tua palavra, falar aquilo que está, ó Deus, no Teu coração e que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, ó Deus, para poder transmitir, ó Deus, a Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o nosso coração esteja receptível para receber a Tua palavra, ó Deus, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor e que nessa manhã, ó Deus, deste dia, o Senhor possa estar enchendo as nossas vidas com a Tua presença sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria, né, de falar para você o que Deus tratou com a minha vida nesse versículo. Eu já até ministrei algumas vezes, né, essa passagem, esse versículo. E Oséias vai estar no versículo 1, Oséias vai estar fazendo, né, o Senhor usando Oséias, vai estar trazendo um convite para o povo de Israel. Um povo que Deus tem sempre falado, né, que é um povo escolhido, mas que tinha um coração obstinado, um coração tendencioso a sempre fazer as coisas que desagradavam a Deus, um coração sempre tendencioso a esquecer dos feitos poderosos do Senhor, a ter um coração muito ingrato, né, para com o Senhor. E a gente percebe que muitas vezes existem pessoas que se encontram dessa mesma forma, não é? Não para comigo, estou falando para com o Senhor. Muitas vezes vão procurar a Deus somente no momento em que esteja precisando, no momento em que esteja necessitando de uma resposta de Deus, de um cuidado de Deus, né? Assim como o povo de Israel fazia isso. Enquanto eles estavam sofrendo, eles lembravam, se arrependia dos seus pecados, mas quando Deus resolvia, eles tornavam o coração de novo obstinado e um coração que não buscava a presença de Deus. Então, o versículo 1, você vai ver que diz assim: venham, volte para o Senhor. É um convite que o Senhor, usando o profeta Oséias, traz para o povo de Israel. Ele diz assim, ó: venham, volte, retorne para onde vocês estavam. Sabe que muitas vezes, querida, eu e você vai precisar ouvir de Deus, ouvir do profeta, que eu e você precisamos retornar, ir até a Deus, buscar a presença de Deus. Porque muitas vezes nós nos achamos, né, assim, que está tudo bem, que não está precisando, né? E muitas vezes a gente está no altivez, no orgulho, e muitas das vezes a gente não consegue compreender, e às vezes até questionamos o porquê de certas coisas na nossa vida. Como o povo escolhido, como o povo que Deus tinha uma aliança, podia ser levado cativo, sofria na escravidão, tinha um monte de enfermidade sobre eles,
sabe, eram escravizados. E a gente não consegue compreender. Mas quando a gente vai ver a história de Israel, você vai ver, se você observar, se você tem curiosidade, o título que se dá a esse capítulo é Israel obstinado. Sabe, é um povo, querido, que eu fico olhando e eu me policio realmente, porque eu digo, Pai, é um povo escolhido, um povo que fez aliança, um povo que viu o teu milagre, um povo que viu o que tu realizou, mas sempre estava tendencioso a desobedecer, a desagradar, a sair da tua presença, a murmurar, a questionar. Portanto, eu sempre me policio e ia dizendo, Senhor, me ajuda a ter um coração grato diante do Senhor. E te amar e te servir, não pelo que tu faz, porque tu faz todas as coisas, mas pelo que tu és, Deus da minha vida. Sabe, você precisa entender que do mesmo jeito que você precisa do oxigênio para respirar, você precisa de Deus para viver. Não existe outra forma de viver se não viver com Deus. Você tem uma subvida, mas você não tem vida. Por isso que quando o Senhor vai falar lá no Evangelho de Mateus, o Senhor vai dizer, olha, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Porque, querido, quando a gente não tem a vida de Deus em nossas vidas, nós não temos uma vida de abundância, nós não temos a verdadeira alegria. Nós temos momentos de alegria, momentos das coisas estar resolvido, mas quando nós temos o Senhor, nós temos tudo. Muitas vezes você vai ver alguém desempregado, você vai ver alguém passando por alguma prova, sabe, tem uma palavra de Deus, tem a alegria do Senhor, que às vezes até perturba a mente de algumas pessoas, porque não consegue compreender. Porque essas pessoas, a sua felicidade, a sua razão está pautada, está firmada em coisas desse mundo. Paulo vai dizer lá em Coríntios que se a nossa esperança estiver nessas coisas terrenas, miserável homens que somos. Porque, querido, nós precisamos entender, eu e você, salvo, e para você que não é salvo, e essa live está atingindo, chegando a você, a verdadeira vida a gente só encontra em Cristo Jesus. Nós estamos aqui de passagem, né? Porque somos cidadãos dos céus. O céu já está se aproximando, a volta de Jesus está vindo. E assim como nos tempos de Noé, tem sido nos tempos de hoje. Não só os ímpios, mas os próprios crentes querendo se assemelhar aos ímpios. Se você observar, quando Deus diz que Ele é o Deus de Israel, o Senhor de Israel, o Rei do povo de Israel, o povo de Israel vai até Samuel, o profeta de Deus, e diz assim, olha, todas as outras nações têm um rei, a gente quer também um rei para a gente. E aí eles escolhem quem? Saul. E Deus vai dizer para Samuel, e vai dizer assim, Samuel, é um rei que eles querem, porque eu sou o rei deles, eu sou o Senhor da vida deles, mas eles querem ser iguais às outras nações, tá bom. Não vai ser o que eu estou desejando, não sou o que eu escolhi, porque ele não escolheu a Saul, né? Mas sim aquelas pessoas. E assim, querido, é na nossa vida. Muitas vezes, querido, nós como cristãos vamos ter que nos policiar a todo momento em não desejar se assemelhar às pessoas do mundo. Né? A gente já ministrou algo que Deus falou muito forte na nossa escola dominical, a nossa identidade. Quando Asaf, né, que foi escolhido por Davi para ser o levita na casa do Senhor, ele era separado. Ele diz, quando eu olhei para o ímpio, vi o arrogante que ele prosperava. Aí ele começa a murmurar, aí ele começa a se queixar. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus desperta ele, chama ele a atenção, traz ele de volta para quem ele é, e aí verá a diferença entre o ímpio e o justo.
e o justo, o que serve e o que não serve ao Senhor. Querido, ele cai em si, porque muitas vezes nós estamos nos assemelhando, querendo nos comparar, querendo estar junto com essas pessoas. E aí, o primeiro versículo diz: venha, voltemos para o Senhor. É um convite, querido, para mim e para você, povo escolhido de Deus, que eu e você precisa constantemente estar vindo à presença do Senhor, estar voltando, retornando para a presença do Senhor. Aí ele vai dizer assim, olha, conheça o Senhor, esforce em conhecê-lo. Sabe por que ele diz isso, querido? Porque não é fácil, precisa de um esforço nosso. Sabe, muitas vezes, para conhecer a Deus, você vai precisar renunciar a algumas prioridades na sua vida. Eu lembro quando eu trabalhava, eu não estou aqui me exaltando, mas eu estou testemunhando, porque eu gosto de dizer o que eu vivo, né? Experiência e testemunho meus, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em várias empresas e hospitais, e teve um tempo que eu trabalhei no Cabo, e o Cabo era muito distante, então eu saía muito cedo daqui da minha casa. E eu lembro, querido, que muitas das vezes eu tinha passado a madrugada na presença de Deus, e logo de 5 horas eu tinha que estar acordada, né? Ou seja, eu não dormia, e tinha que ir para o Cabo. E eu lembro, querido, que eu pegava de 8 horas, mas eu tinha que pegar carona com meu esposo para poder eu chegar até mais cedo. E aí, o que é que eu fazia? Eu levava para fazer a minha devocional, né? E levava a palavra, eu começava a ler, fazia ali o meu culto, né, ao Senhor. Né, a gente já ia no carro, eu e meu esposo, né, adorando a Deus, cultuando, apresentando o nosso dia ao Senhor. E quando eu chegava lá na sala, eu me fechava. E eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que também era evangélica, mas às vezes ela dizia, ela chegava, ela abre, olha, porque isso, tu tem que ir e tal escola. E eu falava para ela, não vou citar o nome, né, falava para ela, paz, querida, vê só. Esse momento é o meu momento com Deus. Eu não estou fugindo do meu horário, não sou preguiçosa, porque eu pego às 8 horas da manhã. Então, assim, eu reservei esse momento para a presença do Senhor. Quando eu terminar a minha devocional, e mesmo que não dê a hora de eu começar o meu expediente, e eu terminar primeiro aqui, pode ter certeza que eu vou resolver. E ela sabia disso, que muitas vezes eu terminava a minha devocional, orava e eu já começava a trabalhar antes do meu horário. Nunca fui, ao contrário, todas as pessoas que ali eu passei e os meus trabalhos sempre viram a presença de Deus e o exemplo de uma serva do Deus Altíssimo. Querido, porque muitas vezes nós vamos precisar aprender a voltar a Deus e nos esforçar a conhecer dele, a buscar dele. Essa desculpa que maligna, né? Que porque está corrido, porque eu trabalho, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque eu tenho isso. Querida, se esforça, se programa. Lá o Salmo, acho que é 92, vai dizer assim, ó, ensina-me a alcançar, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance corações sábios. Tem um coração sábio. Querida, você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a remir o tempo, calcular o tempo, porque eu quero que o Senhor seja minha prioridade. Quero me esforçar, Deus. E o esforçar, querido, muitas vezes vai ser de você, mas eu cheguei agora do trabalho. Eu vou almoçar, vou dar aquela sonequinha básica, e depois eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Aí quando acorda, aí começa o telefone tocar, vai ter janta para fazer, e aí você diz, não, eu vou depois da janta. E aí depois da janta sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Por isso que quando o Senhor começa, ele diz assim, conhecemos o Senhor. Ele deseja, ontem a gente ouviu, não foi a ministração, o desejo de Deus de se conhecer para nós, se revelar para nós.
Mas ele diz assim, ó, esforça por conhecê-lo. Porque, querido, não pense porque Deus é Deus, que ele vai deixar você viver na mamatinha. Não é como pessoas, não, deixa aí, eu vou aqui colocar, minha devocional é a devocional da pastora. Minha ministração é a ministração da pastora. Lio, ela ministrou, pronto, eu já fiz o meu culto. Não, querida, é pessoal. E eu não estou soltando indireta, nem ofensa para ninguém. Eu estou fazendo a mesma coisa que o profeta Oséias fez para o povo de Israel, o povo escolhido, que precisou em muitos momentos ter que retornar, voltar a conhecer, a buscar a presença de Deus. Porque muitas vezes, querido, esse mundo vai querer transformar a nossa vida. E hoje nós temos visto igrejas, pessoas que estão distorcendo o que diz Romanos, né? Que transformai-vos esse mundo pela renovação da vossa mente. Ao contrário, querida, hoje o mundo está renovando a mente do crente, está transformando a vida do crente. Ele não está transformando o mundo, ele não está fazendo a diferença no mundo, mas ele está se igualando, igual como o povo de Israel que queria um rei, porque queria ser igual às outras nações. E você não é igual, querida, não é. Somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E por isso, nessa manhã, talvez você esteja dizendo, pastor, eu tenho observado uma série de mensagens da senhora que é como se fosse exortação, né? Como se estivesse nos advertindo. Não, querida, eu quero do mesmo jeito, sabe, que Deus falou comigo, porque para eu ministrar para você, pessoas que já me conhecem sabem disso. Pode observar que eu inicio dizendo, eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo. Ele começa falando comigo. Ele começa tratando com a minha vida. A gente não pode falar para alguém se você não vive. Por isso que Tiago vai dizer o quê? Não sejais ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Muitas vezes a gente ouve, escuta a pastora pregar, escuta a ministração, mas muitas vezes, queridas, só naquele momento, a alegria naquele momento, mas não deseja, não procura viver o que a palavra diz. Nessa manhã há um convite de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ele diz, venha, né? Volte para o Senhor. Ele diz, olha, conheça do Senhor. Ele deseja ser conhecido por mim e por você, querido. Ele deseja que eu e você o conheça, que eu e você o busque na beleza da sua santidade. Como muitas vezes alguém só quer conhecer um Deus que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, e entende como Deus da provisão, Deus do dinheiro. Ah, Jeová Jireh é o meu Senhor, Ele me deu não sei quanto lá no banco, Ele colocou não sei quanto na minha conta, Ele colocou dinheiro na minha carteira. Jeová Jireh, o Deus da provisão, prover todas as coisas. Se está faltando veste, Ele provê. Se está faltando calçado, Ele provê. Se está faltando avivamento, Ele provê na tua vida. Se está faltando comunhão, Ele provê na tua vida. Se está faltando santidade, Ele provê na tua vida, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se está faltando obediência na tua vida, Ele provê, querido. Porque Ele não é o Jeová Jireh, o Deus do dinheiro. Ele é o da nossa provisão, daquilo que está faltando em nossa vida. E Ele diz, esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Querido, olha, pode ser o dia mais chuvoso que nós tenhamos. Mas você vai observar que vai haver uma claridade. O sol pode não aparecer porque ele vai estar escondido entre as nuvens, nublada. Mas o sol vai aparecer porque o sol demonstra dia, representa o dia, a lua a noite.
Querida, aí ele está dizendo assim, ó, tão certo como o sol nasce todos os dias, como amanhece todos os dias, você não vive numa eterna noite. Ele diz assim, tão certo como vive, como aparece o sol, ele aparecerá para você. Querido, Deus está dizendo para mim e para você, quando eu e você vai buscar a presença dele, quando eu e você se esforça em conhecer a ele, ele está dizendo, ele aparecerá para você, ele se revelará para você. Tiago 4, se não me falha a memória, versículo 18, vai dizer, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Querido, aquele que se chega a Deus, ele vai se revelar para ele. É por isso que Oséias estava dizendo com tanta convicção. Ele vai dizer, tão certo como o dia amanhece, como o sol aparece, independente do dia de chuva, independente do temporal que seja, o sol aparece, o dia aparece. Ele está dizendo, o Senhor aparecerá. Se você está buscando ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai aparecer para você. Deus vai se revelar a você. Deus vai se mostrar a você. Talvez você muitas vezes está aí do outro lado e questiona, só Deus fala com ela, só ela é santa, só ela tem a direção, sou santa porque Deus me santificou, né? Ele aparece porque eu procuro buscá-lo, a presença dele. E quem busca ele aparece e ele revela, querida. Aí você só fica contemplando, você só fica questionando, porque você quer receber dos outros, mas você não quer se esforçar em prosseguir, em buscar. Talvez, querido, vai ter muitas renúncias na sua vida. A gente vai iniciar, para a glória de Deus, uma campanha, né? Na próxima semana. E o Senhor estava falando algo no meu coração. E essa campanha é bem diferente, né? E o Senhor estava falando sobre o esforço. As pessoas sabem que sempre o Senhor tem me dado uma direção para fazer uma campanha e muitas vezes eu vejo a falta do comprometimento com algumas pessoas. Ontem nós estávamos falando, não foi, diaconisa Andréa? A gente estava falando, existem pessoas, querido, que é assim, dá o nome e continua trabalhando, continua fazendo as suas coisas. Eu não estou mandando você parar, mas, querido, até pela lei trabalhista, você tem o direito de ir ali para beber água. Você tem um momento de intervalo. Mas, pastora, no meu intervalo eu vou comer. No meu intervalo eu vou conversar. No meu intervalo eu vou ligar para alguém. Eu vou saber para alguém. Sempre vai ter uma desculpa. E pasme você, querido, infelizmente eu sei que vai estar gravado, né, no canal, mas algo terrível, quando eu compartilhei até com a diaconisa Andréa, algo terrível, querida, que uma certa vez uma pessoa deu o nome e disse que, ore aí por mim, viu, pastora, porque eu vou tirar a sonequinha da tarde, e aí eu estou dando o meu ok, né, para dar minha sonequinha da tarde, mas sei que a senhora está orando por mim. E a pessoa sabe que eu não orei, né, querido? Porque eu entendo o que a palavra de Deus diz. Nessa manhã, assim como Deus falou com o profeta Oséias e usou a vida dele para alertar o povo de Israel, Deus também está usando a minha vida para alertar a tua vida. Dizendo assim, olha, se esforça em conhecer a Deus, se esforça em ir à presença de Deus, se esforça em buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque, querido, Ele deseja e Ele está dizendo para mim e para você que Ele aparece na minha vida e na tua vida. Ele diz, aparece na minha vida e na sua vida. Não tem esse que entre na presença do Senhor, que busca a presença do Senhor, que Deus ele não aparece, que Deus ele não se revela. Aí ele diz assim, ó, e ele aparecerá, virá para nós. Ele está dizendo, ele vai vir para mim e para você, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que rega a terra. Aleluia, glória a Deus. Querido, Deus deseja que
Queridas e queridos, Deus deseja, sabe, regar a minha terra, regar a tua terra, para que eu e você produza dia após dia fruto. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos, os ramos que estiver em mim, né? E eu nele, esse sim vai produzir frutos. Deus deseja, querido, de regar as nossas vidas com a presença dEle, com a unção que Ele libera sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que eu e você produzam, para que eu e você vejam o fruto do nosso esforço. Lá em Eclesiastes vai dizer: tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Oh, querido, não tem esse. Deus vai lá falar em Provérbios que eu amo quem me busca pela madrugada. Querido, é um Deus que Ele olha também o teu esforço. Ele não diz assim: se esforce e ok, foi, que bom, não fez mais do que a sua obrigação. Isso quem diz é a gente, mãe, né? Que é uma frase que muitas das mães diz, né? Quando alguém, os filhos vai dizer algo, aí a gente diz, né? Não fez mais do que a sua obrigação, não é? Muitas vezes alguém precisa, né, ser tratado por Deus. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele não é assim. Não é um Deus que, quando Ele vê o teu esforço, Ele vê que você se esforçou, Ele vai dizer: não fez mais do que a sua obrigação. Mas Ele não vai dizer isso para você. Ele vai simplesmente, querido, se revelar a você, aparecer a você e regar a tua terra para que você produza fruto do teu trabalho, do teu esforço, da tua dedicação, da tua comunhão para com o Senhor. Sabe, eu achei tão lindo ontem um testemunho, eu tive como testemunho, tá certo? Jana, ontem nós estávamos fazendo que Camila e Bruninha, né? Camila dirigiu o nosso culto no Zap e Bruninha ministrou a palavra. E aí Camila passou a palavra para mim para que eu fizesse a oração final. Eu estava fazendo ali a oração final e o Senhor direcionou o meu coração e falou assim: ore pelos os enfermos, né? E eu comecei a orar pelos enfermos. Aí um Deus, querido, que se revela para aquele que busca Ele, para aquele que tem comunhão com Ele, que aí as pessoas ficam, né, sem entender. Aí Jana manda o testemunho lá no Zap, o quanto ela estava feliz, porque ela não pediu oração. Mas o Deus que conhece a minha vida e te conhece, o Deus que tem visto o teu esforço e o meu esforço, Ele aparecerá, Ele revelará, Ele vai regar a tua terra, Ele vai fazer você produzir, Ele vai te dar resposta. Aí o Senhor, que não é o acaso, né, por um acaso, aí Deus manda orar. Aí Jana recebe e diz: eu nem pedi, mas Deus usou a pastora para orar pelos enfermos. Ela estava com crise asmática, né? E hoje, no dia de hoje, nossa irmã Deise está na direção do culto e nossa irmã Jana está trazendo a ministração da palavra, uma palavra que Deus já colocou no coração dela para esta tarde nos entregar. Querido, é um Deus que tem cuidado de mim, de você, que tem se revelado a mim, a você, que Ele tem visto o meu e o teu esforço, e Ele está dizendo assim: eu estou vendo o teu esforço e eu vou recompensar o teu esforço. Aí, enquanto eu estava lendo, aí Andréa manda para mim, né, no privado, pedindo algo, ajuda, na verdade, algo em oração para a gente nos unir em oração, porque Deus cumpriu algo que o Senhor tinha falado, né, que ia fazer, e o Senhor cumpriu. E eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Então, o Deus que começou, o Deus que fez, é o Deus que vai concretizar, né? Porque o coração do homem está na palma da mão do Senhor, ele se inclina para onde Ele quer, não é? E a fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Por isso, querida, nesta manhã é uma palavra que Deus me traz nessa manhã para a tua vida. Está dizendo: venha, retorne à presença, a buscar a presença de Deus, a se derramar na presença de Deus. Sabe, se esforce em conhecer de Deus,
em buscar a Ele, porque tão certo como nasce o sol, Deus vai aparecer para você. E Ele vai aparecer para você para regar a minha vida e a tua vida. Uma pessoa que tem uma vida de busca na palavra, você vai ver, querido, que Provérbios de Salomão, ele vai dizer o quê? Que a boca fala o que está cheio o coração. Existem pessoas que muitas vezes até diziam comigo, ela fala tudo é versículo, tudo é palavra, tudo é só Deus. Eu falo que está cheio o meu coração, e meu coração está cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Então não tem espaço para outras conversas, não tem espaço para outras coisas, não é? A gente brinca em alguns momentos, mas né, assim, o que o meu coração está cheio, transbordando é da presença do Senhor. E daí a gente transfere, a gente fala o que o nosso coração está cheio. Queridos, muito obrigado mais uma vez por a sua companhia. Obrigado, Jó, mais uma vez. Eu quero deixar aqui minha gratidão registrada, né, assim, que Jó chega, né, fica aguardando para ser enviado, né, lá para o nosso canal, né, e ela tem recebido a palavra de Deus, né, essa palavra tem sido enviada para um monte de pessoas, né, e eu até descobri, né, uma irmã, né, fazia tempo já, e ela falou que Marcúcula, né, falou que tinha ouvido a ministração pelo YouTube, né, pelo o canal. Então eu louvo ao Senhor, né, por tua vida também, né, que Deus abençoe e que vocês, né, e eu também, possa guardar essa palavra na tábua do coração, porque eu sei que Deus, nesta manhã, falou aos nossos corações. Querido Deus, muito obrigado por mais uma vez um privilégio de poder, ó Deus, ministrar a tua palavra, falar do teu amor e da tua grandeza. Fica conosco, continua conosco neste dia, Pai. Eu coloco a vida de Jana, a vida de Deise diante do teu altar. Que neste dia, ó Deus, o Senhor esteja conduzindo a direção do trabalho. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando sobre a vida de Jana e de Deise, ó Deus, a tua unção, o teu poder, ó Pai. E que nesta tarde seja uma tarde poderosa em que nós vamos ver o teu agir, o teu poder, ó Deus, e desfrutar da alegria da tua presença em nossas vidas. Fica conosco durante todo esse dia, Pai. À noite também nos concede fôlego de vida de amanhã. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Né? Amém, querido. Deus abençoe a cada vida que participou, né? Um beijo. Sei que Jó, né? Jó vai falar, mas ela não pediu, né? Mas eu quero com meu coração grato, porque ontem quando ela falou, que eu tô com muita saudade, né, dela e dessa vozinha deliciosa que ela tem, né, assim, e a risadinha dela, né, e tal, tudo. E quando ela comentou, e ela sempre tem ouvido a mensagem e sempre tem compartilhado o quanto ela tem sido abençoada, né? E a nossa irmã Andréa também, o cuidado, diaconisa, perdão, Andréa, né, que com todo cuidado também aí, pastora, teve live hoje não, porque eu tô esperando, mas é que a nossa irmã da mídia, né, voltou a trabalhar, voltou de férias, e daí ela só pode agora editar e gravar o vídeo no horário da tarde, quando ela chega, né, da casa dela. Então, né, aguarde só mais um pouquinho, né, que vai chegar a ministração para você, e você vai ser abençoada pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um.